Então, você quer comprar um carro elétrico. Você viu a propaganda, viu no noticiário, viu o vizinho chegando em casa sem parar no posto. Conta de luz no lugar do combustível. Zero emissão. Motor que nunca precisa de óleo. Um futuro mais inteligente, mais limpo, mais barato. E de repente parece que todo mundo está migrando para essa ideia. E que quem não migrar vai ficar para trás. Mas antes de você assinar o contrato, antes de você dar o sinal, antes de você deixar a concessionária com a chave na mão, eu quero te mostrar o que está acontecendo de verdade com o mercado de elétricos no Brasil, em 2025 e 2026, porque a realidade é mais interessante, mais complexa e, em alguns casos, mais cara do que qualquer anúncio vai te contar. Vamos lá. Primeiro, um número que vai te surpreender. Em fevereiro de 2026, pela primeira vez na história do Brasil, o carro mais vendido no varejo nacional foi um elétrico. O BYD Dolphin Mini ultrapassou mais de 4.000 emplacamentos em um único mês, deixando para trás o Argo, o Onix, o HB20, carros que dominaram esse ranking por anos. Em 2 anos de mercado, o Dolphin Mini acumulou mais de 64.000 unidades vendidas. Isso não é mais nicho. Isso é mercado de massa batendo na porta. O Brasil fechou 2025 com 223 mil veículos eletrificados vendidos, um crescimento de 26% em relação a 2024. E 2026 começou em ritmo ainda mais acelerado. A virada está acontecendo agora. A questão não é mais se o elétrico vai dominar o mercado brasileiro. A questão é o que isso significa para o seu bolso, para o seu perfil de uso, para a cidade onde você mora. E aí a resposta muda completamente dependendo de quem você é. Vamos começar pelo começo, porque o maior obstáculo ainda é o preço de entrada. E aqui as diferenças entre os modelos disponíveis no Brasil são enormes. No piso do mercado, você tem o Renault Kwid E-Tech, o elétrico mais barato do país, chegando perto dos R$100 mil. Ele tem autonomia oficial de 185 km pelo ciclo do Inmetro. É um carro pensado para a cidade, para o trabalho de segunda a sexta, para quem mora em apartamento com tomada na garagem ou tem ponto de recarga no escritório. Não serve para viagem de fim de semana, não serve para quem roda muito. Mas se o seu uso é puramente urbano e você quer pagar o mínimo possível para entrar no mundo elétrico, é ele. O problema é que o Kwid E-Tech foi um dos elétricos que mais desvalorizou no Brasil em 2024. De acordo com a tabela FIPE, ele perdeu mais de 42% do valor em apenas um ano. Isso significa que quem pagou R$100 mil no começo de 2024 tinha um carro valendo menos de R$60 mil um ano depois. Esse número vai ser importante quando a gente fizer a conta completa. Logo acima vem o BYD Dolphin Mini, que a partir de agora vai aparecer muito nesse roteiro porque ele é o modelo mais relevante do mercado brasileiro hoje. Fabricado na planta da BYD em Camaçari, na Bahia, o Dolphin Mini parte de R$ 119.990 e entrega até 280 km de autonomia pelo ciclo do Inmetro. Na prática, em uso urbano real, muitos motoristas relatam chegar próximo de 300 a 340 km com uma carga. A bateria é do tipo LFP, lítio-ferro-fosfato, tecnologia conhecida como Blade Battery, mais segura e com maior durabilidade de ciclos do que as baterias de lítio convencional. O custo por quilômetro, carregando em casa com a tarifa residencial de 85 centavos por quilowatt-hora, gira em torno de 9 a 12 centavos por quilômetro. Para comparar, um hatch a combustão popular gasta em torno de 50 centavos por quilômetro com gasolina a R$6. Essa diferença é real, é expressiva, e ela acumula com o tempo. Subindo na escala de preços, temos o GWM Ora 03, da Great Wall Motors, que atualmente é vendido em versão única por R$169 mil. O Ora tem um apelo diferente do Dolphin Mini. Ele é maior, tem design retrô que lembra o estilo dos anos 60, interior tecnológico, e foi eleito pela tabela FIPE como o elétrico que menos desvalorizou no Brasil em 2024. Enquanto o Kwid E-Tech perdeu mais de 42% e o BYD Dolphin Plus perdeu 17%, o Ora 03 perdeu apenas cerca de 12% em um ano. Isso não é coincidência. A GWM adota uma política de preço único em todo o Brasil
independente de estado, cor, concessionária ou canal de venda. Sem variação regional, sem desconto agressivo de estoque. Isso traz estabilidade para o valor de mercado. Quem compra um Hora 03 tem mais previsibilidade sobre quanto vai recuperar na hora de vender. E por falar em recuperar valor, existe uma escolha que muita gente não considera na hora de comprar elétrico no Brasil: o carro híbrido plug-in. Os chamados PHEVs combinam motor elétrico e motor a combustão no mesmo veículo. Você pode rodar no elétrico puro por 50, 60, 80 quilômetros, que é o suficiente para a maioria das viagens do dia a dia. E quando precisar ir mais longe, o motor a combustão assume. Sem ansiedade de autonomia, sem dependência de infraestrutura pública, sem o estresse de ficar olhando para o indicador de bateria numa estrada do interior. A BYD, que já domina o mercado brasileiro com seus elétricos puros, também tem apostas fortes nos híbridos plug-in. O BYD King, por exemplo, é um sedã que sai da mesma fábrica de Camaçari e oferece uma solução que faz muito sentido para o Brasil de hoje, onde a infraestrutura de recarga ainda está em expansão. Para quem viaja com frequência para cidades menores, quem mora em região com poucos eletropostos, ou quem simplesmente não quer depender de planejamento rígido de recarga, o híbrido plug-in pode ser a transição mais inteligente. Agora, precisamos falar sobre essa infraestrutura de recarga, porque ela está no centro de tudo. O Brasil fechou agosto de 2025 com cerca de 16.880 pontos de recarga públicos e semipúblicos distribuídos pelo país. Em fevereiro de 2026, esse número já havia subido para mais de 21 mil pontos, em 1.649 municípios brasileiros. O crescimento da recarga rápida do tipo DC foi de 167% em apenas 12 meses. Redes varejistas como a Leroy Merlin anunciaram a instalação de 171 carregadores em 32 cidades. Locadoras como a Localiza firmaram contrato para receber 10 mil Dolphin Minis até 2028. Isso significa que elétricos estão chegando nas garagens, nos shoppings, nos estacionamentos de supermercado de uma forma que não existia 2 anos atrás. Parece ótimo. E é. Mas tem um detalhe importante que ninguém coloca no anúncio. Desses mais de 21 mil pontos, 77% são carregadores AC de baixa potência. São aqueles que você encontra no shopping, no estacionamento coberto, no trabalho. Eles levam entre 4 e 12 horas para carregar um elétrico do 0 ao 100%, dependendo do modelo. Eles são ótimos para carregar enquanto você trabalha ou faz compras. São inúteis se você precisar de uma carga rápida para continuar uma viagem. Os carregadores DC rápidos, que conseguem dar uma carga significativa em 20 a 40 minutos, representam apenas 23% da rede. E o custo neles é bem diferente do custo em casa. Enquanto carregar no modo residencial sai por volta de 85 centavos por kWh, nos carregadores AC públicos o preço varia entre R$1,20 e R$2,50 por kWh. Nos DC rápidos, pode chegar a R$3,50 por kWh. Nessa conta, os 280 quilômetros de um Dolphin Mini numa recarga rápida paga saem por cerca de R$50 a R$60, muito próximo do que você pagaria de gasolina num carro popular. A vantagem econômica some quando você depende do carregador público rápido. Isso nos leva a uma pergunta que é mais importante do que o modelo que você vai comprar. Você tem onde carregar em casa? Essa é, provavelmente, a pergunta mais decisiva de toda a análise. Quem tem garagem própria com tomada, seja em casa, seja numa vaga de condomínio já adaptada, tem acesso ao cenário ideal. Você chega, conecta à noite, acorda com o carro cheio. O custo é baixo, a praticidade é alta e o elétrico faz todo o sentido. Agora, quem mora em apartamento sem ponto de recarga, que representa a maioria esmagadora dos brasileiros que vivem em condomínios verticais, e principalmente nos grandes centros como São Paulo, Rio, Brasília, onde a demanda por elétricos é maior, precisa depender da rede pública, do trabalho ou de acordos com o síndico para instalar tomada na garagem. Esse processo pode ser simples, pode ser burocrático, pode levar meses ou pode ser vetado.
Ignorar isso é ignorar o principal custo escondido de ter um elétrico no Brasil. Agora vamos falar de economia de manutenção, porque aqui o elétrico ganha de forma mais consistente do que em qualquer outro aspecto. Um carro a combustão popular precisa de troca de óleo a cada 10.000 quilômetros ou 6 meses, o que sai em torno de R$300 a R$600 dependendo do modelo. Troca de filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo. Correia dentada ou correia de distribuição a cada 60 a 80 mil quilômetros, podendo custar entre R$1.500 e R$4.000. Velas de ignição, cabos de alta tensão, fluido de embreagem, revisões programadas. Some tudo isso, e um carro popular a combustão custa entre R$2.000 e R$4.000 por ano só em manutenção preventiva, fora imprevistos. O elétrico não tem motor a combustão, não tem câmbio automático convencional, não tem correia dentada, não tem filtro de combustível, não tem velas. A transmissão é direta. A frenagem regenerativa reduz o desgaste das pastilhas de freio em até 70%. A manutenção de um elétrico popular no Brasil gira em torno de R$600 a R$1.200 por ano. Basicamente fluido de freio, filtro de ar do habitáculo, alinhamento, balanceamento e revisão dos sistemas eletrônicos. Essa diferença acumula rápido. Em 5 anos, a economia em manutenção pode superar R$10.000 dependendo do modelo a combustão que você está substituindo. Mas tem um custo que ninguém menciona e que pode ser o mais caro de todos. A bateria. A bateria de um carro elétrico é o coração do veículo. É o componente mais sofisticado, mais caro e com maior impacto no valor de revenda. Com o tempo, toda a bateria perde capacidade. Carros com tecnologia de bateria mais antiga, como muitos modelos de 2018 a 2021, já mostram perda de autonomia relevante após 5 a 7 anos de uso. As baterias mais modernas, como a Blade Battery da BYD, são projetadas para durar mais de 1 milhão de quilômetros com degradação mínima, segundo a própria fabricante. Isso não é marketing vazio. A química LFP, lítio-ferro-fosfato, realmente tem maior durabilidade de ciclos do que as baterias NMC convencionais. Mas mesmo as melhores baterias têm vida útil, e quando chegar o momento da troca, o preço pode ser salgado. Uma bateria de reposição para um elétrico popular no Brasil pode custar entre R$30 e R$80.000. Não existe ainda uma rede consolidada de baterias recondicionadas no país. Quando a bateria falha fora do período de garantia, você depende do fabricante, e o fabricante sabe exatamente o quanto você depende dele. Falando em garantia, é um ponto que diferencia bastante os modelos disponíveis no Brasil hoje. A BYD oferece 8 anos ou 150 mil quilômetros de garantia para a bateria em todos os seus modelos. A GWM oferece garantia similar para o Hora 03. A Renault tem cobertura de 8 anos para a bateria do Kwid E-Tech. Isso é fundamental. Significa que dentro do período de garantia, se a bateria degradar abaixo de um percentual determinado, o fabricante é obrigado a intervir. Verifique sempre os termos exatos da garantia antes de comprar. Saber o que está coberto e o que não está pode salvar dezenas de milhares de reais. Agora vamos falar de seguro, porque ele impacta o custo mensal de propriedade de forma muito mais significativa do que as pessoas imaginam. Segurar um elétrico no Brasil custa, em média, entre 30% e 50% a mais do que um veículo a combustão equivalente. O motivo é técnico e financeiro ao mesmo tempo. As peças de um elétrico são importadas ou especializadas. A mão de obra qualificada para reparar sistemas de alta tensão é escassa. Em caso de sinistro grave, o custo de reparo pode ser desproporcional ao valor do veículo. As seguradoras precificam esse risco. Um Dolphin Mini sai por volta de R$350 a R$500 por mês em seguro compreensivo, dependendo do perfil do motorista e da cidade. Um GWM Hora 03 pode passar de R$600 por mês. Isso é R$4.200 a R$7.200 por ano só em seguro, um custo que precisa entrar na sua planilha. E por falar em planilha, vamos fazer a conta mais honesta possível para o perfil mais comum de comprador brasileiro de elétrico em 2026. Você mora numa capital, tem garagem com ponto de recarga já instalado,
roda cerca de 1.500 km por mês e está considerando o BYD Dolphin Mini por R$ 119.990. Você financia 70% do valor em 48 meses com taxa de 1,3% ao mês, uma taxa razoável para esse tipo de financiamento. Sua parcela fica em torno de R$ 1.700 por mês. O seguro sai por R$ 400 por mês. O custo de energia para 1.500 km carregando em casa é de aproximadamente R$ 200 por mês. A manutenção anual de R$ 900, dividida em 12 meses, representa R$ 75 mensais. Seu custo total mensal de propriedade fica por volta de R$ 2.375. Para comparar, um Argo Drive 1.0 por R$ 82.000, financiado nas mesmas condições, custa aproximadamente R$ 1.100 de parcela, mais R$ 300 de combustível para 1.500 quilômetros, mais R$ 220 de seguro, mais R$ 200 de manutenção. Custo total, R$ 1.820 por mês. O elétrico ainda custa R$ 555 por mês a mais do que o popular a combustão nesse cenário. Ou seja, em torno de R$ 6.660 por ano a mais. Para que o elétrico se pague do ponto de vista puramente financeiro, considerando apenas a diferença de custo operacional, você precisaria de mais de 6 anos com esse carro. Se você ficar 8 ou 10 anos com ele, a conta começa a favorecê-lo de forma expressiva. Mas a depreciação complica esse cálculo. E aqui o mercado brasileiro de elétricos mostra uma divisão muito clara. O Kwid E-Tech, que perdeu mais de 42% em um ano, é um exemplo do pior caso. O GWM Hora 03, que perdeu apenas 12%, é um exemplo do melhor caso. O BYD Dolphin ficou num patamar intermediário, com cerca de 15% de perda em um ano, o que é razoável e comparável a carros a combustão da mesma faixa de preço. Por que essa diferença tão grande entre os modelos? Porque o mercado de usados de elétricos no Brasil ainda está se formando e certos modelos perderam valor por razões específicas. O Kwid E-Tech sofreu com a chegada de concorrentes mais baratos e com autonomia melhor. Modelos mais caros sofreram quando a BYD reduziu preços das versões novas, afetando diretamente o valor das unidades usadas. Quem compra um elétrico hoje precisa pensar não só em quanto vai gastar, mas em quanto vai conseguir de volta quando vender. Vamos agora olhar especificamente para cada perfil de comprador e qual modelo faz mais sentido. Começa com quem tem o menor orçamento e uso exclusivamente urbano. Se o seu trajeto diário não passa de 100 a 120 quilômetros, você tem ponto de recarga em casa, e seu objetivo é o menor custo de entrada possível. O Kwid E-Tech por volta de R$ 100 mil é uma opção. Mas a depreciação agressiva que ele sofreu é um alerta real. Você paga menos para entrar, mas pode perder mais na saída. Se você puder esticar o orçamento para o Dolphin Mini, ele oferece mais autonomia, marca mais sólida no Brasil e histórico de depreciação mais controlado. Para o perfil urbano com orçamento entre R$ 120 e R$ 140 mil, o Dolphin Mini é hoje a escolha mais equilibrada do mercado brasileiro. Volume de vendas alto, peças com maior disponibilidade, rede de assistência técnica em expansão graças à fábrica de Camaçari e recompra garantida disponível pela própria BYD. Para quem busca um elétrico com melhor preservação de valor e está disposto a pagar um pouco mais, o GWM Hora 03% e R$ 69 mil entra em cena. O design diferenciado, a política de preço único e o histórico de menor desvalorização fazem dele uma escolha interessante para quem pensa no longo prazo. É maior que o Dolphin Mini, mais confortável em viagens mais longas e tem uma proposta de marca que se posiciona entre o popular e o premium. A desvantagem é o preço mais alto de seguro e financiamento, o que aumenta o custo mensal de propriedade. Para quem viaja muito e não quer depender de infraestrutura pública de recarga, os híbridos plug-in são a resposta mais honesta para o Brasil de hoje.
Um PHEV permite que você faça seus trajetos urbanos diários no modo elétrico, economizando no combustível, mas garante que numa viagem de São Paulo para o interior de Minas ou para o litoral do Nordeste, você nunca vai ficar preso esperando o carregador. A ansiedade de autonomia é o maior freio psicológico para a adoção de elétricos no Brasil. E o PHEV elimina esse freio quase completamente. Com a BYD expandindo sua linha de híbridos plug-in no país com o King e o Song Pro, e outras marcas seguindo o mesmo caminho, esse segmento vai crescer muito em 2026 e 2027. Agora, uma última camada que poucos discutem: os incentivos fiscais. Alguns estados brasileiros oferecem isenção de IPVA para carros elétricos e híbridos. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e outros estados têm ou estão avançando em programas de incentivo. Em São Paulo, por exemplo, veículos elétricos são isentos de IPVA, o que pode representar uma economia de R$ 1.200 a R$ 3.000 por ano, dependendo do valor do veículo. Isso não está nos anúncios das montadoras, mas devia estar. Uma rápida consulta ao Detran do seu estado antes de fechar a compra pode revelar economias anuais que mudam o cálculo de viabilidade. Então, resumindo o que o mercado brasileiro de elétricos realmente parece em 2026. O crescimento é real e irreversível. As vendas explodiram. A infraestrutura está crescendo em ritmo acelerado, com mais de 21 mil pontos de recarga e crescimento de 167% na recarga rápida em 12 meses. A BYD domina o mercado com o Dolphin Mini fabricado no Brasil. Os preços caíram em relação a 2022 e 2023. Mas os desafios ainda existem e são específicos para o contexto brasileiro. A concentração da infraestrutura ainda está no Sudeste. A maioria dos moradores de apartamento ainda não tem solução simples para recarga residencial. A depreciação varia de forma brutal entre modelos, e escolher o carro errado pode custar dezenas de milhares de reais. O seguro é caro. A bateria vai envelhecer. E o ponto de equilíbrio financeiro ainda exige alguns anos de propriedade. O carro elétrico é uma decisão que faz sentido para um número crescente de brasileiros, mas ainda não faz sentido para todos. Faz sentido para quem tem garagem, roda muito, fica com o carro por anos e mora em cidade com boa infraestrutura. Não faz sentido necessariamente para quem troca de carro com frequência, depende de carregador público, ou vai usar o elétrico como segundo carro da família numa cidade pequena do interior. A boa notícia é que o mercado brasileiro de elétricos está maduro o suficiente para que você possa fazer uma escolha informada. As opções são reais, os dados estão disponíveis, e agora você tem uma visão completa do que está comprando. Não a visão da propaganda, a visão da economia real.